Muito bem, a gente vai continuar então, e nesse momento a gente vai ver o funcionamento da transação CRT. A transação CRT, que é mais complexa do que as transações que a gente viu até agora, pois a CRT ela envolve todas não, mas envolve algumas das transações que a gente já viu, né? Como por exemplo o CNF e o NCN, além do ATV, né? Para mostrar o CRT, que é esta transação aqui na nossa classe TEF, no nosso componente, solicitar autorização cartão, para mostrar essa transação, eu vou acabar tendo que mostrar primeiro. Eu vou ter que mostrar primeiro, não. Eu vou ter que mostrar a chamada dessa transação aqui. Tá ok? Na nossa automação comercial. Na automação comercial. A transação, então, solicitar autorização cartão, ela recebe uma transação TEF como parâmetro, né? Essa transação TEF eu já mostrei anteriormente. É uma classe, e essa classe tem alguns parâmetros, né? Tem alguns campos, né? Pagamento, valor do pagamento, header, ID, CO, contador de ordem de operação, CCF, texto do operador, status da transação, NCO, nome da rede, finalização e linhas que contém o comprovante da resposta, tá ok? Então, observe o seguinte, quando a gente mandava um NCN, um CNF, a gente preenchia campos ou buscava campos no objeto transação TEF, tá certo? E quando eu apresentei essas duas transações, essas duas operações, eu fiz referência, eu avisei, né? Essa transação TEF, ela vem como parâmetro no CRT, por exemplo, né? A gente já tem ela como parâmetro, vem setada lá no CRT. E é aqui que vem como parâmetro da entrada do método, tá ok? Então veja só, antes então de eu entrar no detalhe aqui, antes de eu entrar no detalhe, eu vou mostrar a chamada, ou melhor, eu vou mostrar aqui, eu vou explicar rapidamente como funciona aqui o método, que é muito parecido com os que a gente viu anteriormente, e depois eu vou mostrar a minha classe da automação comercial que faz a chamada para essa autorização do cartão. Então veja o seguinte, assim como os demais métodos, a gente vai retornar um int, um inteiro, onde se for menor que 0 significa que falhou, 0 significa que deu certo. E a transação TEF que eu recebi como parâmetro eu vou setar no campo aqui do meu componente. Tá ok? Muito bem, setei. Vou verificar se o GP está ativo e se não estiver ativo eu vou iniciá-lo. Eu vou preparar a transação, vou limpar os dicionários, vou limpar os diretórios, né, os arquivos que ainda existam, vou gerar um ID para essa transação, vou montar meu dicionário e vou montar aqui, preparar os campos que vão compor o meu arquivo de requisição, meu int pos 001, né, que eu vou colocar na pasta tfdialrec. Estou adicionando o header, o identificador, o CCF, né, que é o contador do cupom fiscal, o valor, tá ok? E o trailer, tá ok? Esses campos aqui, se a gente observar aqui no guia técnico, são os campos obrigatórios, né? Observe. Lembrando sempre que a descrição de cada um dos campos está aqui no final do guia técnico. Muito bem, montei meu dicionário, vou colocar meu arquivo na pastinha tfdialrec, na pasta tfdialrec, e vou aguardar os 7 segundos para verificar se o GP recebeu essa minha solicitação. Tá ok? Se ele não responder em 7 segundos, eu vou tentar ativar o GP. Recebendo
a requisição, nós vamos, então, receber como resultado do GP 0. Vou aguardar o recebimento da resposta. Tá? Lembrando sempre que aqui a gente não tem um tempo limite, né? A gente vai aguardar pelo tempo que for necessário. Vou aguardar o recebimento da resposta. Lembrando que, ao receber a resposta, nós vamos preencher o nosso objeto transação TF, nosso campo transação TF, tá ok? Com os valores que vieram na resposta, entre eles o NSU. Então vamos lá, recebi a resposta. Quando eu receber a resposta, meu resultado vai ser igual a 0, né? Ou seja, recebeu com sucesso. Vou bloquear o teclado. Vou setar o parâmetro imprime vinculado como true. E aqui eu estou setando esse parâmetro vinculado como true porque, conforme eu já mostrei lá no método imprimir comprovante, eu seto isso aqui como true porque eu vou abrir inicialmente um vinculado. Se der algum problema durante a impressão do vinculado, eu vou mudar o tipo de impressão para relatório gerencial, tá, ok? Então vou setar inicialmente como impressão de cupom vinculado. Vou setar as linhas, vou verificar a quantidade de linhas do comprovante. Se for igual a 0, eu vou excluir o arquivo de resposta e o de backup, ou seja, a transação encerrou por aqui. Na sequência eu mando uma mensagem, inicio uma nova thread abrindo meu form de mensagem. Form que eu já mostrei, né? Esse cara aqui. Muito bem, essa mensagem então, quando é transação CRT, eu vou verificar se o status da transação foi 0, então eu vou mandar a mensagem transação confirmada. Se o status for diferente de 0, eu mando a mensagem transação não confirmada. Tá ok? E aí eu retorno para o método chamador, retornando resultado 0 ou resultado -1. Muito bem. Vamos dar uma olhada então quem chama esse solicitar a autorização cartão, como é que ele preenche essa classe transação TF, né? Então quem chama o método é minha caixa negócio. Esse método encerra cupom processa é um método que é chamado logo após o preenchimento das formas de pagamento, logo após os preenchimentos das formas de pagamento no form de encerramento da venda, né? Tá ok? Então, chama esse método aqui para encerrar o cupom. Então, quando eu vou encerrar o cupom, eu já vou instanciar uma nova transação TF e vou setar alguns parâmetros. Quais são eles? O COO e o CCF, tá ok? Setei esses parâmetros, vou fazer uma preparação dos pagamentos e vou entrar nesse if, né? Muito bem. Se o pagamento for do tipo TEF, eu vou percorrer a lista de pagamentos, tá? O usuário colocou lá dinheiro, cartão e cheque, por exemplo, sei lá, algum outro tipo de pagamento. Eu vou percorrer essa lista de pagamentos procurando pagamentos que sejam do tipo TEF, como por exemplo o cartão. Quando eu encontrar esse pagamento, eu vou então instanciar minha classe minha classe TEF, passando como parâmetro meu ACBR TEF, meu ACBR ECF, vou setar alguns parâmetros da transação, como por exemplo o valor do pagamento, o tipo do pagamento e o valor, né, o código do tipo do pagamento e o valor. E se o pagamento for do tipo cartão, eu vou chamar nosso método solicita autorização cartão, que é esse método que eu já mostrei. Tá ok? Passando, obviamente, a minha transação TEF que eu preenchi aqui em cima.
O resultado que vai voltar aqui é 0 ou -1. -1 se falhou, 0 se deu certo. Tá certo? Muito bem. Então, fez o pagamento. Ele vai continuar. Se o resultado, por acaso, for -1, por exemplo, né, resultado TF falhou, ele vai sair aqui embaixo. Nem vai entrar nesse bloco if. Vai sair aqui embaixo e vai voltar para a tela de formas de pagamento. Tá, ok? A única coisa que ele vai fazer vai ter exibido aquela caixa de mensagem, o próprio componente TF vai ter exibido uma caixa de mensagem informando que a transação não foi autorizada ou o operador cancelou e assim por diante. Eu vou mostrar esse fluxo aqui agora e na sequência eu vou continuar, porque o outro fluxo é o fluxo de pagamento, a gente já fez algumas vezes, né? Mas eu vou mostrar esse fluxo. Vamos pegar logo o código. Então vou colocar pagamento cartão. Aqui é a tela de formas de pagamento, né? Bati o Enter. Me abre o GP. Muito bem. Se eu clicar ESC, a transação não vai ser concluída, tá ok? E aí lá no método a gente vai sair com um resultado TF -1. Então, olha só, ele exibe a mensagem que foi gerada pelo próprio GP, né, que a transação não foi confirmada, foi cancelada pelo operador, e retorna para as formas de pagamento. Tá certo? Se nós continuarmos, agora, se o usuário completar a transação, então ele vai subtotalizar o cupom, tá ok? Vai fechar o cupom fiscal, vai efetuar os pagamentos, vai fechar o cupom fiscal e aí, se deu tudo certo, ele vai mandar imprimir o comprovante. Agora, se durante esse processo não conseguir subtotalizar, não conseguir fechar o cupom, não conseguir efetuar os pagamentos, ele vai solicitar uma não confirmação da transação. Então aqui eu ainda tenho a possibilidade de cancelar a transação TF que a gente solicitou, se acontecer algum problema durante a impressão do cupom fiscal. Tá certo? No entanto, se eu mandar a minha classe TF, meu componente TF, imprimir o comprovante, o que vai acontecer? Ele vai iniciar a impressão do vinculado. Se der algum problema, ele abre o gerencial, ele vai tentar de novo abrir no gerencial. Se der algum problema e não conseguir, tiver que sair, ele automaticamente, meu componente TF vai solicitar não confirmação. Né? Ele vai entrar num modo de loop, porque deu algum problema durante a impressão do comprovante TF, e vai solicitar não confirmação. Vai entrar no loop até que ele consiga confirmar que a transação não foi concluída. Tá certo? E só vai sair daí quando a transação tiver sido cancelada. O mesmo ocorre se o comprovante tiver sido impresso. Se ele tiver sido impresso, a gente vai entrar num loop até que a transação tenha sido confirmada, né? Tá certo? Observe o seguinte. Nesse método loop de solicitação de confirmação, eu só vou sair desse laço aqui, de confirmação de impressão, quando o resultado for igual a 0. Porque enquanto o resultado for diferente de 0, ele vai ficar aqui, tentando confirmar. E o mesmo vale para não confirmação. Enquanto o resultado for diferente de 0, ele vai ficar tentando cancelar a transação. Tá ok? Muito bem, então. Retomando, a minha automação comercial chama o meu componente e fala para ele imprimir o comprovante, ou ele solicita uma não confirmação e aí finaliza a venda. Isso aqui então é o processo de venda já com a nossa confirmação ou não da transação TF. Tá ok? Na sequência a gente vai ver a transação consulta cheque, que é uma transação que é feita apenas
no módulo da Redcar.